Jeremias 1. Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: Que vês tu, Jeremias? Respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: Que vês? Eu respondi: Vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das tuas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias 2. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, assim diz o Senhor. Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Então Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoraram se faziam culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça achavam vossos pais em mim, para de mim se afastares, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos, e sem perguntarem: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra de
ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum, eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós as contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e veja se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma coisa que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Memfis e de Táfnis te passaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor, teu Deus, quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beberes as águas do Nilo, ou indo à Assíria para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizias tu, não quero servir-te, pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente da semente mais pura, como pois te tomastes para mais uma planta degenerada, como de vide brava? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Como podes dizer, não estou maculada, não andei após os Balaíns? Vê o teu rastro no vale. Reconhece o que fizeste, dromedária nova de ligeiros pés, que andas zigue-zague, ando pelo caminho, zigue-zagueando pelo caminho. Jumenta selvagem acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento, quem a impediria de fazer ao seu desejo? Os que a procuram não têm de fadigar-se, no mês dela a acharão. Guarda-te de que os teus pés andem desnudos e a tua garganta tenha sede, mas tu dizes, não é inútil, porque amo os estranhos e após eles irei. Como se envergonha o ladrão quando o apanham, assim se envergonham os da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, que dizem a um pedaço de madeira, tu és meu pai, e a pedra, tu me gerastes, pois me viraram as costas e não o rosto, mas me vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que para ti mesmo fizestes?
eles que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tantos como as tuas cidades. Porque contendeis comigo, todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, eles não aceitaram a minha disciplina. A vossa espada devorou os vossos profetas como leão destruidor. Ó, que geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque, pois, diz o meu povo, somos livres, jamais tornaremos a ti? Acaso se esquece a virgem de seus adornos, ou a noiva do seu cinto? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por dias sem conta. Como dispões bem os teus caminhos para buscares o amor, pois até as mulheres perdidas os ensinastes. Nas orlas dos teus vestidos se achou também o sangue de pobres e inocentes, não surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas estas coisas, ainda dizes, estou inocente, certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo. Porquanto dizes, não pequei, que mudar leviano é esse dos teus caminhos? Também do Egito serás envergonhada, como fosse envergonhada da Assíria. Também daquele sairás de mãos na cabeça. Porque o Senhor rejeitou aqueles em quem confiastes, e não terás sorte por meio deles. Jeremias 3. Se um homem repudiar sua mulher e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela. Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituístes. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retiradas as chuvas e não houve chuva seródia. Mas tu tens a fronte de prostituta e não queres ter vergonha. Não é fato que agora mesmo tu me invocas dizendo, Pai meu, tu és o amigo da minha mocidade? Conservarás para sempre a tua ira? Ou a reterás até ao fim? Sim, assim me falas, mas cometes maldade a mais não poder. Disse mais, Senhor, nos dias do rei Josias, viste o que fez a pérfida Israel? Foi ao todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso. Quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, e vi a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que, pelo ruidoso da sua prostituição, poluiu ela a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor, disse-me o Senhor, já a pérfida Israel se mostrou mais justo do que a falsa Judá. Vai, pois, e apressa estas palavras para o lado do norte, diz: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti,
porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor, teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda a árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, de 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança a vossos pais. Mas eu a mim me perguntava, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi, Pai me chamará e de mim não te desviará. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim como com perfídia te houvestes comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplica dos filhos de Israel, porquanto perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, eu curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, o Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor de nossos pais desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignomínia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Jeremias 4. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis então entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas, arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingivos, pois, de cilício, lamentai e vai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu, Senhor Deus, verdadeiramente enganastes a este povo e a Jerusalém, dizendo, tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma.
Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos, do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda da minha parte, de minha parte. E então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor, como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava teu coração da malícia, ó Jerusalém, que seja salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém, de uma terra longínqua. Vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá, como os guardas de um campo. Eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerras? Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta? Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la, sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra planteará e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros fogem todas as cidades, então pelas selvas e sobem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? E te vestes de escarlata e te adornas com enfeites de ouro e alargas os olhos com pinturas e se debalde te fazes bela? Ó, os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz como de parturiente, uma angústia como da para em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Jeremias 5. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças e ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, se eu lhe perdoarei a ela, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu os feristes e não lhes doeu, consumiste-os e não quiseram receber a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor,
o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes de comum acordo quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso um leão do bosque os matará, um lobo dos desertos os assolará. Um leopardo estará à espreita das suas cidades, por qualquer que sair delas será despedaçado, porque as suas transgressões se multiplicaram-se as suas perfídias. Como vendo isso te perdoaria? Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses, depois de eu os ter fartado, adulteraram e em casa de meretriz se ajuntam em bandos. Como garanhões bem fartos correm de um lado para outro, cada um inchando a mulher do seu companheiro. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor, ou não me vingaria de nação como esta? Subi vós aos terraços da vinha, destruía, porém não de todo. Tirai-lhe as gavinhas, porque não são do Senhor, porque perfidamente se houveram contra mim a casa de Israel e a casa de Judá, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos espada nem fome. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Eis que trago sobre ti uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, nação robusta, nação antiga, nação cuja língua ignoras, e não entendes o que ela fala. A sua aljava é como uma sepultura aberta, todos os seus homens são valentes. Comerão a tua sega e o teu pão, os teus filhos e as tuas filhas, comerão as tuas ovelhas e o teu gado, comerão a tua vide e a tua figueira, e com a espada derribarão as tuas cidades fortificadas em que confias. Contudo, ainda naqueles dias, diz o Senhor, não vos destruirei de todo. Quando disserem, por que não fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes responderás, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Anunciai isto na casa de Jacó e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo insensato, e sem entendimento, que tendes os olhos, não vedes, tendes ouvidos e não ouvis. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limitar do mar, limite perpétuo que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Mas este povo é de coração rebelde e contumaz. Rebelaram-se e foram-se. Não dizem a eles mesmos, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo a chuva, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados afastam de vós o bem, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles dispõem armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraudes. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordam, tornam-se nédios e ultrapassam até os feitos dos malignos. Não defendem a causa dos órfãos, a causa dos órfãos, para que prosperem, nem julgam o direito dos necessitados. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor? Não vos vingaria eu de nação como essa? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo
na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim?